Prezados vereadores, minha saudação, meu boa noite. Com grata satisfação que uso da tribuna para trazer aos senhores algumas informações solicitadas pela Comissão de Saúde desta casa, né, a fim de explicar, orientar e talvez até esclarecer algumas circunstâncias que às vezes ficam dúbias, né, dentro do processo da interpretação em relação ao termo de fomento estabelecido com o Hospital Moacir Miqueleto. Na verdade, com a Associação Beneficente Moacir Miqueleto de Assis Chateaubriand, que desde 2021 está estabelecida, né, em nosso município. Minha saudação a Marli, ex-secretária de Saúde, ex-vereadora, imprensa, Helder, que também foi secretário, colegas, sintam-se saudados. Então, em resposta ao ofício 141 desta casa, o presidente já elencou, eu passo a relatar por item. O item A pede uma prestação de contas detalhada de quanto o Executivo repassou à Associação Hospital Beneficente Moacir Miqueleto. De uma forma detalhada, eu vou apresentar aos senhores os valores pactuados dentro do plano de trabalho com a associação, por rúbrica. O plano de trabalho, ele vem, como o termo de fomento, ele vem descrito por rúbrica os valores a serem gastos dentro desse planejamento. Então, neste termo de fomento, nós temos o valor pactuado mensal de R$ 1.385.000 mensais, e os meses que foram repassados são correspondentes a julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O termo de fomento prevê que o repasse é realizado sempre no início de cada mês, no dia 5. Posteriormente, a prestação de contas é encaminhada até o dia 20 do mês subsequente ao fiscal do contrato, que faz as suas avaliações, considerações, emite um relatório que vai para a CAF, Comissão de Avaliação e Acompanhamento, que também faz as suas considerações, valida o serviço feito pelo fiscal do contrato e posteriormente encaminha para a CAC, Comissão de Avaliação e Acompanhamento, composta por diversos membros e entidades do poder público e da sociedade. Dentre eles, a Câmara de Vereadores, que tem um componente. A CAC faz uma avaliação, o fiscal e a comissão, a CAF fazem uma avaliação técnica, e a CAC, que é a última comissão, faz uma avaliação qualitativa e quantitativa também dos serviços prestados, a fim de aferir todo esse processo. Dos valores, então, dispostos nesse plano de trabalho, detalhadamente, vencimentos e salários, R$ 288.583, são valores mensais, tá? Eu vou pedir a licença de não citar os centavos para facilitar um pouquinho a apresentação. Então, de vencimentos e salários, R$ 288.583, gás e outros materiais engarrafados, R$ 3.700, material farmacológico, R$ 70.000, material de expediente, R$ 5.800, material de processamento de dados, R$ 1.298, material de copa e cozinha, R$ 10.000, material de limpeza e produtos de higienização, R$ 7.800, material hospitalar, R$ 35.000, outros materiais de consumo, R$ 5.000, locação de softwares, R$ 10.000, serviços de energia elétrica, R$ 8.800, serviços de água e esgoto, R$ 1.550, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 128.800, serviços médicos hospitalar e laboratorial, R$ 802.834, serviços de seleção e treinamento, R$ 5.833. Esses valores todos somados equivalem a R$ 1.385.000, que é o valor de repasse mensal. Dessa forma, concluo a apresentação do item A. Do valor do item B, do valor repassado
Quanto à associação beneficente, utilizou com folha de pagamento de fornecedor. Neste quesito, eu gostaria só a gente não tem como entrar, não tem esta informação, folha de pagamento de fornecedor, mas eu acredito que seja gasto com fornecedores de materiais e utensílios, né, para o hospital, e a informação que eu trago. Folha de pagamento dos funcionários, servidores do hospital, pagamento de serviços terceirizados e outras despesas. As comissões, tanto o fiscal quanto as comissões, aferiram o primeiro trimestre dos repasses, tá? Tendo em vista que o mês de outubro está sendo feitos os relatórios e avaliação, e o mês de novembro tem até o dia 20 para o hospital entregar a prestação de contas. Então, a prestação está em dia, no entanto, o mês de outubro, eu não tenho ainda, a nossa secretaria não tem ainda os valores aferidos, então a gente vai apresentar para vocês do primeiro trimestre, tá? Julho, agosto e setembro. Folha de pagamento. Nos 3 meses, foram R$ 1.039.545. Estimado aqui, isso é o realizado, tá? 24,7% do valor do orçamento repassado. Os valores gastos com demais fornecedores, R$ 261.055. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica, R$ 147.906. Serviços médico, hospitalar e laboratoriais, R$ 2.757.775, perfazendo um valor de R$ 4.206.282 do repasse desses 3 meses. Do item C. Se o termo de fomento realizado entre o Executivo e a Associação Hospitalar Beneficente está sendo cumprido, ou seja, se todas as metas estão sendo atingidas. Das avaliações que foram realizadas até o momento, a CAC é o elemento que faz essa avaliação qualitativa. E a gente não teve um retorno da CAC dessa primeira avaliação, que não é feita mensal, ela é feita bimestralmente, tá? Dos quantitativos, eu posso falar do trimestre, e aí o hospital, neste período, houve uma mudança tanto na gestão local, quanto na gestão da unidade de Assis. Eles fizeram uma reformulação, uma equipe administrativa, um novo formato de gestão, e isso houve, de fato, o processo administrativo de contratação, ele ficou um pouco comprometido, digamos assim. Por quê? Porque os quantitativos estimados, eu vou dar um exemplo para vocês. Na cardiologia, nós temos um pactuado de 200 consultas mês. No convênio passado, a gente tinha uma pactuação de 100 consultas mensais. Para esse novo convênio, a partir de julho agora, foi se pactuado 200, exatamente pela necessidade, a leitura que a gente fez, da demanda reprimida que a gente tem dentro da área de cardiologia. A nossa população acentuadamente é mais idosa, e isso consigo traz alguns problemas específicos da própria idade, né, as comorbidades, e dentre elas, no nosso município, é muito acentuado problemas cardiológicos. Então a gente ampliou o número de consultas, transferiu para o hospital, que já na consulta que ele realiza, já se efetua os exames de cardiologia, sem necessidade de retornar para a nossa fila da regulação do município e enfrentar mais uma fila, então agilizou. No entanto, esse processo da mudança da própria gestão manteve ali por 2, 3 meses o mesmo contrato, que era de 100 consultas. Então a gente tem um déficit da cardiologia. O que eles nos ofertaram? 275 consultas no trimestre, tá? E eles deveriam, então, 200 por 3, 600 consultas. Então, avaliando exclusivamente dentro do trimestre,
nem todas as metas, nem tudo que foi pactuado foi cumprido. Mas, vou dar um exemplo para vocês, nos meses de novembro e dezembro, tá? Foram 310 e 360 consultas ofertadas de cardio. Então, o déficit que ficou nesse primeiro trimestre já está sendo compensado agora com uma oferta e demanda maior. Então, especificamente em relação à pergunta, se a gente analisar quantitativamente, porque qualitativamente é só a CAC que pode se manifestar, há um déficit, mas que ao longo da execução do contrato já existe essa pactuação e as ofertas do segundo trimestre, que eu posso voltar aqui e apresentar para vocês, já vem compensando toda esse déficit que houve. Quais são as especialidades que a Associação Beneficente atende no município? Hoje, além de fazer o nosso porta aberta, o nosso pronto-socorro, o Hospital Moacir Michelotto, ele atende outras 18 especialidades. Cito: ginecologia e obstetrícia, ortopedia, pediatria, cirurgia geral, anestesiologia, cardiologia, urologia, angiologia, otorrino, neurologia, geriatria e dermatologia. São essas as 12 especialidades, além do pronto-socorro que o hospital nos atende. Quantas consultas e cirurgias estão sendo realizadas fora do município e em quais especialidades? As consultas que são encaminhadas para fora do município, eu vou elencar para vocês as especialidades e vocês vão perceber que algumas a gente não tem no município, pela complexidade do próprio serviço. Algumas a gente possui, eu vou fazer alguns comentários para vocês entenderem, que são encaminhadas necessariamente, tá? Pela complexidade. Então, angiologia, aqui vou trazer dados para vocês de janeiro a novembro deste ano, tá? Todas as consultas que a gente encaminhou. Imunologia 1, angiologia 7, cardiologia pediátrico e adulto 19, cardiovascular 46, cirurgia geral 29, cirurgia pediátrica 26, cirurgia torácica 1, coloproctologia 6, endocrinologia 14, gastropediatra 10, ginecologia 17, hematologia 7, nefrologia 1, nefrologia pediátrica 9, neurocirurgia 13, neurologia 3, oftalmologia 43, ortopedia adulto e pediátrico 41, otorrino 9 e urologia 8. Isso é um total de 310 consultas que foram realizadas. Essas consultas, elas são normalmente já encaminhadas para aliás, elas são encaminhadas, tá, em função de uma necessidade cirúrgica. Só que nós não temos o nosso registro, o nosso sistema, seja do SUS ou do município, ele não registra cirurgias realizadas fora do município. Mas são todas de alta complexidade. Dilson, mas cirurgia geral, 29 você falou para nós. São cirurgias de hérnia, de vesícula, mas não faz no hospital? Faz. Às vezes o tipo cirúrgico, a especialidade cirúrgica, ela não é de alta complexidade, né? Não é neurológica. Mas o paciente ele pode ser cardíaco, ele pode ser... ter uma outra complexidade que exija que ele tenha uma retaguarda de UTI, por exemplo. E aí, então, ele é encaminhado para fora, para um hospital de referência, Toledo, Cascavel, Curitiba, para que o médico faça a consulta dele e, então, faça o encaminhamento ou não para a cirurgia.
Quantas consultas e cirurgias estão sendo realizadas na associação hospitalar? De julho a setembro, as consultas que foram realizadas na urgência e emergência foram 5.688 e nas especialidades foram 6.145. Cirurgias e procedimentos realizados nesse mesmo período, 203. Fazendo uma média mensal, seriam 68 cirurgias e procedimentos realizados mensalmente no hospital. Na demanda da urgência e emergência, a gente tem fechado sempre essa média, 1.800, 1.900, 2.000. Nós tivemos período ali onde, em outros momentos, chegamos a atender 2.500, 2.700 pessoas no pronto-socorro. E a média das especialidades, ela sempre gira aí em torno de 2.000, tendo que se abater daí o absenteísmo. Qual é a demanda solicitada de transporte de pacientes que a Associação Hospitalar faz uso? O Eduardo catalogou para nós todos os pedidos de transporte realizados pelo hospital e aí informa a vocês que é do período então de julho, agosto, setembro e outubro. Os transportes foram realizados para Arapongas, para Toledo, para Assis, para as cidades de Cascavel, Foz, Londrina e Curitiba. No mês de julho foram 15, no mês de agosto 21, no mês de setembro 28, no mês de outubro 33, totalizando 97 solicitações de transporte. Essas solicitações são transferências de pacientes que estavam no hospital e foram para outro hospital de referência. Em relação a solicitações de transportes para exames do Hospital Miqueleto, também do período de julho a outubro. Transportes realizados dentro da cidade foram 160 e transportes realizados para Toledo foram 16, totalizando 176 deslocamentos dentro desse processo para exames. Desses 160, quando eu falo dentro do município, basicamente são exames de imagens que foram realizados aqui. Prezado presidente, dentro do ofício, são essas as informações solicitadas que trago ao conhecimento de vocês. Obrigado, secretário Dilson Dil. Quero aqui só... Eu citei antes o nome do Júnior, mas é o Eduardo Dudu, que é o chefe aí de divisão do transporte sanitário. Obrigado pela presença, também está acompanhando aqui o secretário Dilson Dil. Passamos então a alguns questionamentos. Passo o questionamento à vereadora Solange. Senhor secretário, em relação à prestação de contas aí que o senhor falou, em cima do pagamento de serviços terceirizados e outras despesas que o Miqueleto paga, aonde o Miqueleto é sobre terceirizados aqui, serviço que é prestado. Então, eu gostaria que não cortasse meu microfone, porque a minha pergunta é em cima de terceirizados. E se não tem nada a esconder, eu acho que dá para me responder. Eu gostaria de saber quanto que o Miqueleto paga para fazer a lavagem autoclavada das roupas do Miqueleto, fora do município. E aonde que ele lava? É um serviço terceirizado, feito pelo Miqueleto. Só por questão de ordem, senhora vereadora, não está no requerimento essa questão
Agora, se o... É uma pergunta feita em cima do serviço terceirizado do hospital. Cabe ao secretário, né, responder ou não, né, mas não está aqui no citado. Caso ele não tenha a resposta, eu aguardo outro dia se ele não sabe. Como secretário, e ele já trabalhou no hospital, né? Eu acredito que ele deva saber. Prezada vereadora, são praticamente aí 6 meses que eu estou afastado da instituição. Eu não tenho essas informações, não foi nesse formato que me foi solicitado detalhadamente por prestador de serviço, né? Mas não vejo problema nenhum em a gente buscar essa informação e trazer para a vereadora, tá? É um serviço de gestão que o hospital presta para o município, então todo o serviço que ali está inerente em relação à atividade, a gente compreende que deve ser fiscalizado. Por isso o fiscal de contrato, por isso a comissão de avaliação e por isso a CAC. São 3 comissões, nós estamos falando aí em 8 pessoas distribuídas nessas comissões que fazem essa fiscalização. Então, infelizmente, eu não consigo lhe responder porque não foi nesse formato que foi me solicitado essas informações. Vereadora... Só uma pergunta? Não, pode fazer outra. Posso? Eu gostaria de saber, ortopedista. Tem ortopedista no hospital ou não tem? Porque ontem à noite eu recebi uma mãe desesperada que um filho quebrou o braço e teve que ir para Toledo. Nós temos ortopedista ali ou não? Sim, nós temos o doutor Murilo, que atende, que é ortopedista. Nós temos o doutor Eduardo, que também atende conosco, que é ortopedista. Como é que funciona o serviço de atendimento, vereador? E até para a população, para compreender. Porque às vezes a gente confunde quando a gente fala que tem o serviço de ortopedia, o serviço de pediatria, cirurgia geral, anestesista e a ginecologia obstetrícia, o GO, a gente imagina que os médicos estão 24 horas dentro do hospital. E quando a gente fala em sobreaviso, não é este o cenário. Qual que é o formato? Os médicos têm o serviço eletivo deles, que são as consultas que eles atendem conforme a agenda, tá? As cirurgias que eles realizam conforme a agenda, e fora do horário de atendimento, eles são acionados para algumas circunstâncias onde há necessidade de atendimento. Então, a partir do momento que o paciente chega no hospital, o atendimento ele é realizado pelo nosso pronto-socorro. Havendo a necessidade, os médicos plantonistas acionam a especialidade para que o médico de sobreaviso venha até o hospital e faça o atendimento. O caso em específico que a vereadora relata, eu precisaria saber do nome para poder compreender qual foi o contexto e qual era a real circunstância. Mas o formato de atendimento é esse. A população, então, precisa entender também que o médico ele não está 24 horas dentro da unidade, mas sim nesse formato que eu acabei de explicar. Em virtude do 1,5 milhão que está levando, eu acharia assim, eu acredito, que poderia o médico estar aqui, nós não ocupar Toledo, né? Porque nós pagamos mais de 1.400.000 para o hospital. E vou comparar novamente Toledo. Toledo, 1.539.000. Então, nós temos que mandar os nossos pacientes para Toledo, em cima da pergunta aqui, de todas as perguntas que o senhor falou, eu teria uma pergunta no mínimo uma pergunta para cada pergunta, cada item aqui. Que o senhor fala que está sendo atingidas as metas. No seu ver, está sendo atingido, mas perante a sociedade e a população de Santa Helena não está. Eu gostaria de saber se o senhor acha, como secretário, que está sendo atingido todas as metas. Quando a vereadora fala do município de Toledo, vereadora, a gente precisa entender o que está pactuado entre o município de Toledo e a unidade hospitalar que a vereadora se refere. Mas eu acho que não é essa a pauta. Eu acho que a gente pode até discutir sobre isso, mas com dados, com informações apropriadas.
O que nós temos aqui, nós temos um formato de especialidades e serviços que estão sendo prestados para a população e o nosso pronto-socorro. O formato que Toledo tem desenhado, a gente precisa entender para poder fazer comparação. Se a gente pegar número por número, ele não é passível de comparação necessariamente. Ele tem que ser igualitário em qualitativo e oferta que ocorre do serviço. Dependendo do serviço que você vai contratar, a especialidade, por exemplo, muda todo o cenário. Então, eu acho imprudente a gente fazer esse tipo de comparação sem estudar e compreender adequadamente. Em relação a cumprir metas, vereadora, não sou eu. São os números, é o que está pactuado. A vereadora deve ter conhecimento do termo de fomento, dos números que estão pactuados, das comissões que são constituídas, quem são essas comissões, e são eles que fazem a avaliação. O que eu posso falar é do sentimento e do resultado e da resposta que a população nos traz. Diferente do que a vereadora muitas vezes coloca aqui na sessão, a nossa população está sim contente com o serviço. As nossas equipes dentro do Hospital Miqueleto, seja clínica ou de enfermagem, são pessoas dedicadas e que buscam fazer o seu melhor. Então, qualitativamente, a satisfação do nosso povo é inquestionável, vereador. Eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é a minha opinião. Agora eu estou dando a minha opinião porque a vereadora perguntou. E como a vereadora aponta alguns casos fazendo críticas desproporcionais em relação aos casos de fato que ocorrem, a gente percebe que não há uma conduta necessariamente de avaliação do serviço, e muitas vezes política. Vereadora Sandra, tem algum questionamento? Senhor vereador, peço não que pode fazer sobre todos os itens, não pode perguntar? Mas a vereadora Sandra também está escrita aqui, ela pediu também fazer um questionamento. E peço que se atenha aos itens, senão eu vou acabar cortando o microfone. E o secretário também fale o que achar necessário, mas dentro do que está aqui citado no requerimento, por favor. Boa noite, secretário Gilson. Secretário, dentro do item C, quando fala aí em relação ao fomento realizado, nós temos aí comissões. E o senhor mencionou que não teve avaliações qualitativas, e sim quantitativas. Então, com essas avaliações quantitativas, então, conforme o fomento, era uma realização de 200 atendimentos mensais, por exemplo, do cardiologista, que é um dos casos que nós temos recebido bastante reclamação pela demora aí da espera. Que poderia, então, nesses 3 meses, ter sido de 600 atendimentos, foi apenas 275. Em relação a isso, quando o senhor fala que eles estão já saindo com os exames, as pessoas estão nos procurando, reclamando justamente o contrário, que tem uma demanda, a demanda é grande de cardiologista, né, que estão aguardando, tem pessoas que estão há mais de 8 meses aguardando, e quando elas têm esse retorno, os exames, muitos já estão defasados, aí já demoraram certo tempo. Em relação a isso, o que o senhor, também como secretário e também responsável em um determinado ponto em relação às comissões, o que vocês analisam enquanto a essa avaliação sem essa avaliação qualitativa? Justamente como o senhor mencionou antes, tem uma qualidade, o município os munícipes estão dizendo que está tendo essa qualidade de atendimento no hospital, mas muitas vezes essa procura e essa não avaliação qualitativa também deixa duvidoso. O que o senhor relata em relação a isso e também essa nossa dificuldade quanto ao atendimento cardiologista e essa demora, sabendo que cardiologista é algo mais, não é dermatologia ou outra clínica que pode esperar um pouco mais, mas é algo de urgência, né? Seria urgência, emergência, enfim. Está funcionando? Tá? Ok. Vereadora Sandra, em relação à cardiologia em específico, não é necessariamente quando a gente faz essa ponderação da cardiologia,
nós temos 2 ou 3 especialidades que ocorreram isso. A outra é urologia, tá? Que já pela demanda e necessidade, a gente tinha pactuado 60 consultas e passou para 120 nesse novo convênio. Também já está se ajustando e se cumprindo. A fila da urologia, nós temos aí 300 a 400 pessoas. A fila da cardio, nós temos 1.000 e poucas pessoas. Por quê? A característica da nossa população, dos nossos usuários, é acentuadamente de pessoas de mais idade, que por consequência, né, acabam às vezes tendo esse problema específico da cardiologia. A estratégia foi exatamente aumentar e acelerar esse processo para que essa fila diminua. Mas isso tudo é um processo, né? Não vai ser em 2, 3 meses que a gente vai conseguir achar um ponto de equilíbrio mais próximo do ideal. Então, quando a gente, a vereadora relata, e eu concordo, eu entendo, porque realmente o paciente vai para a consulta, ele vai para o exame e o retorno dele é muito demorado. Por quê? Ele volta para a fila, a gente tem que seguir o regramento do SUS. Novamente, a gente mudou a estratégia aqui. Nós criamos 2 filas de acompanhamento. Quem entrou no processo de consulta, tá? Então, o próximo retorno dele é fila de retorno. E de acordo com a necessidade e emergência que o médico qualificar. Então, neste cenário, as consultas e exames que passam a ser realizados a partir deste convênio, o médico consulta, ele mesmo pede o exame, o hospital mesmo realiza e já realiza a avaliação, já prescreve e já encaminha. A gente está economizando uma consulta, pelo menos, nesse processo todo, tá? Que é de vir para o município, fazer o exame e voltar para o médico. Quando ele faz o exame, ele já faz a consulta e prescrição e já faz o encaminhamento. Então, foi a partir deste momento que a gente teve esta nova dinâmica. O que a gente tinha anteriormente realmente não era o mais adequado e estrategicamente não estava evoluindo, ou, no caso, regredindo as nossas filas de cardio. Então, o que mudou nesse cenário é isso, mas a partir do momento que a gente implementou as 200 consultas e implementou as consultas, os exames cardiológicos sendo realizados pela unidade hospitalar para agilizar esse processo. Em relação, senhor secretário, ao item D, falando sobre as especialidades que prestam serviço aí ao Hospital Moacir Miqueleto, o senhor mencionou que tem 18 especialidades, né, que atendem? 12 especialidades, tá. E aí, dentre essas especialidades, conforme eu pude observar, e a gente acompanha as redes sociais, as 12 especialidades, elas são através da demanda que o município tem, porque na semana passada eu pude observar que dentre as especialidades estava a clínico geral, alguma das pessoas que colocou aí nas redes sociais que o hospital estava a todo vapor, mas só mencionou 4 especialidades. Então, todas essas especialidades, elas possuem demanda, e a demanda ela é suprida aqui, ou mesmo tendo a especialidade, no caso aí, vamos dizer, dermatologistas, pessoas são levadas para fora, ou o município consegue atender todas aqui? Todas essas especialidades são atendidas aqui. Tá? Existe uma vedação, por exemplo, nós não usamos Siscopar, que é o nosso consórcio regional, nós não podemos usar essa demanda, a nossa demanda eletiva pelo Siscopar, pois a gente já tem um serviço aqui. Seria um duplo serviço e é vedado. Tá? Então, cirurgia geral, por exemplo, cirurgia geral que eu citei, são 29 pacientes que é uma especialidade que a gente atende e que foram encaminhados durante esse ano para uma consulta fora. Esses pacientes que são encaminhados via TFD, que a gente fala, tratamento fora do município, o médico faz a consulta aqui, ele passa já pela nossa especialidade, tá? E o médico faz o encaminhamento via TFD que a gente fala. Por que ele faz esse encaminhamento? Porque a complexidade de tratamento não permite ser feita dentro do nosso município. Então, quando ele faz essa avaliação, aí é todo um
um relatório, são 3 ou 4 páginas que são preenchidas explicando qual é a patologia, a doença dele e justificando o porquê que ele precisa ser encaminhado. Então, quando a gente tem essa duplicidade que eu comentei antes, são esses casos, tá, que fogem da capacidade do hospital de atender, no sentido cirúrgico ou mesmo de tratamento, e aí ele é encaminhado para fora. Mas como vocês podem ver, numa demanda muito inferior em relação ao que se processa aqui dentro do município. Senhoras vereadoras, era isso. Obrigado, secretário Dilson. Obrigado também ao Eduardo. Vieram aqui representar a Secretaria de Saúde para responder os questionários do requerimento 20/2023 da Comissão de Saúde aí, da Câmara Municipal. Obrigado também aos vereadores pelos questionamentos. E fica à disposição aí, secretário, pelas suas considerações finais. Prezado presidente, prezados vereadores, eu agradeço o espaço e a oportunidade de poder estar conversando com vocês sobre esse tema. A área da saúde é uma área muito sensível, a gente compreende, tem trazido para junto das nossas equipes, das nossas unidades de trabalho, uma filosofia de cuidado, de zelo, né? Nós implantamos o programa Humaniza Santa Helena já com essa perspectiva. A gente tem uma equipe de trabalho muito boa nas unidades. Nós temos alguns déficits de atendimento, temos, né, algumas especialidades. Eu sei que são as demandas que chegam aqui para vocês. Já quero antecipar que a gente está trabalhando para melhorar essas questões. A título de exemplo, endócrino, reumato, são especialidades que a gente chama de mosca branca, não tem na região. O Siscopar não nos oferta além de 2, 3, 4 consultas por mês. E a gente tem condições de sanar isso aqui. Então, o prefeito já nos autorizou a implementarmos essas novas especialidades. No ano que vem a gente deve fazer esse atendimento. Mas as unidades de saúde têm feito um trabalho exemplar. Sejam nossos médicos, nossas equipes de saúde. Nós temos as nossas limitações, mas todos os nossos servidores têm trabalhado com dedicação. No mesmo passo, a gente sente a equipe do hospital na mesma forma, seja o corpo clínico, o corpo de enfermagem. E quando eu assumi a secretaria, eu fiz questão de trabalhar com todos, exatamente essa filosofia, essa percepção. Nós não somos unidades separadas, saúde Santa Helena e hospital. A gente precisa ter em mente que a saúde de Santa Helena é um conjunto. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. Vamos sanar as dificuldades que a gente tem, superar todas? Impossível. Nem aqui, nem em lugar nenhum vai acontecer. Mas a gente sabe que é sensível à necessidade de cada um e vamos trabalhar para chegarmos num ponto mais próximo do ideal possível para atender a toda a nossa população. Muito obrigado.